Um supervisor convencido e um servente estreante e reservado. Uma questão elementar bastou para o chefe ridicularizar ele diante da equipe completa. Ele não suspeitava que esse principiante estava prestes a protagonizar o maior fiasco da vida profissional dele. Aguenta até o último segundo, porque essa narrativa carrega uma moral que muita gente importante precisa assimilar. O dia mal clareava, umas 5h23 da manhã, quando M. Arcos Lima transpôs o portão lateral da construção. Dentro da bolsa de lona desgastada, transportava ferramentas modestas e um recipiente térmico com alimentação doméstica, devidamente protegido. Era o primeiro vínculo empregatício formal como servente de alvenaria e, apesar do frio na barriga evidente, exibia no rosto uma combinação rara de serenidade e propósito inflexível. Os funcionários antigos lançaram miradas superficiais. Alguns trocaram comentários em voz baixa. Outros esboçaram sorrisos contidos. Esse não resiste um mês nesse ritmo, prognosticou um auxiliar mexendo o rejunte com vigor. Marcos disfarçou que percebera, acomodou o capacete emprestado, reforçou os cadarços das botas operacionais e procurou o chefe da seção para formalizar sua apresentação. Marcos Lima, chefe. Cheguei para iniciar hoje mesmo. O supervisor, homem de fala áspera e análise criteriosa, simplesmente gesticulou para uma área periférica. Comece colaborando no alinhamento térreo. Depois demonstra se possui alguma competência prática. Marcos expressou gratidão e avançou sem alarde. Exatamente nesse instante, ocorreu o primeiro contato com o engenheiro Roberto. O responsável pela fiscalização circulava pelo canteiro exibindo postura imponente e olha R glacial, uniformizado com elegância executiva e tablet sempre aferrado à mão dominante. Reconhecido tanto pela precisão técnica quanto pelo menosprezo notório direcionado àqueles que classificava como simples potência muscular desprovida de discernimento. Ao avistar Marcos calibrando uma régua de nivelamento com evidente concentração, Roberto esboçou um sorriso de escárnio patente. Quem autorizou o novato simular atividade técnica avançada? Vários auxiliares não contiveram gargalhadas espontâneas. Marcos, visivelmente enrubescido, apenas desviou o olhar para o solo e prosseguiu na tarefa. Durante aquela jornada inaugural, Marcos dedicou-se integralmente, deslocou materiais pesados, posicionou elementos estruturais, preservou a limpeza do ambiente, tolerou a poeira invasiva, o esforço descomunal e os comentários atravessados dos veteranos. Contudo, para Roberto, tal comprometimento mostrava-se insuficiente. Na verificação do final da tarde, o engenheiro revisitou a área de Marcos e, sem justificativa técnica aparente, destacou em tom acusatório: atenção redobrada, rapaz. Um deslize teu compromete toda a edificação. A declaração reverberou pelo terreno como provocação coletiva, provocando nova onda de risos abafados. Marcos comprimiu os dentes inferiores com força, mas manteve o foco intensificado, determinado a validar sua presença naquele espaço competitivo. Ao término do expediente, os trabalhadores se congregaram sob cobertura provisória para receberem as diretrizes conclusivas do chefe de seção. Marcos posicionou-se discretamente ao fundo, absorvendo visualmente cada linha de prumo, cada marcação precisa, cada ângulo estrutural emergente. Reconhecia não possuir formação acadêmica formal, porém contava com percepção aguçada adquirida em anos de observação prática, capacidade que frequentemente superava certificações emolduradas. Na saída, cruzou novamente com Roberto. O engenheiro nem registrou sua presença. Marcos inspirou profundamente o ar carregado de poeira. Nesse terreno bruto de concreto endurecido e ambições conflituosas, iniciava-se um capítulo memorável que permaneceria gravado na memória de todos os envolvidos, especialmente daquele que se considerava intocável. As rotinas subsequentes transformaram-se em sequência exaustiva de transpiração intensa, partículas de sílica no ar e discrição absoluta para Marcos. Ele surgia pontualmente antes do grupo principal, por volta das 4h55, quando o sereno ainda umedecia as montanhas de agregados, e retirava-se somente após a conferência final de todos os setores, assegurando que sua zona de responsabilidade exibia acabamento impecável. Examinava meticulosamente cada procedimento, a técnica específica adotada pelos experientes para dosar o traço do agregado com exatidão milimétrica, a avaliação tátil da pega inicial do material, os ajustes finos em elementos lineares mediante percussão controlada. Indagava apenas o indispensável e registrava na memória de longo prazo cada nuance operacional, estruturando um diagrama cognitivo completo da intervenção construtiva.
Apesar do desvelo absoluto, o menosprezo manifestado por determinados colegas mantinha-se inalterado. Pretenso conhecedor, murmuravam, e o engenheiro Roberto zelosamente perpetuava essa gradação implícita a cada passagem vistoriadora pelo canteiro de execução. Numa terça-feira opressiva, com o mercúrio indicando 33 graus Celsius sob umidade equatorial, o responsável técnico convocou a Assembleia Geral com todo o contingente operacional. Tratava-se do dia designado para a auditoria preliminar e ele buscava a impecabilidade absoluta para cativar a cúpula diretiva na etapa seguinte. Os 42 integrantes da força de trabalho posicionaram-se em formato semicircular no núcleo do canteiro, vários ainda manuseando instrumentos impregnados de material endurecido, gotículas de suor delineando trajetórias irregulares sobre a pele bronzeada pelo sol inclemente. Roberto, equipado com dispositivo de proteção individual recém-adquirido e interface digital preparada, discursava com cadência autorritária e pausas calculadas para reforço retórico. Neste empreendimento, não há margem para conjecturas ou intervenções espontâneas. Cada metro cúbico executa-se conforme especificação técnica precisa, no momento exato, pela metodologia prescrita. Dúvidas esclarecem-se previamente. Desvios implicam responsabilização íntegra, L. E eu não compactuo com procrastinação. Marcos acompanhava com atenção máxima e identificou uma anomalia crítica. Ao analisar o projeto básico apresentado na tela do tablet, percebeu que o conduto de escoamento pluvial localizava-se perigosamente adjacente a uma irregularidade topográfica do terreno, uma concavidade discreta potencialmente subestimada no levantamento preliminar. Precipitação intensa, característica do período sazonal, provocaria acúmulo imediato, penetração no substrato e debilitamento progressivo dos elementos fundantes. Marcos ponderou por instantes prolongados, o ritmo cardíaco elevando-se de forma perceptível. Sinalizar significava expor-se novamente ao escárnio coletivo. Contudo, a ameaça estrutural justificava a iniciativa. Com determinação súbita, elevou o braço de maneira discreta, similar a um discente cauteloso em ambiente acadêmico. Roberto ergueu a sobrancelha esquerda em sinal de impaciência contida. Qual é a questão, colaborador iniciante? Todos os olhares convergiram instantaneamente para Marcos, criando um círculo de escrutínio coletivo. Com timbre controlado, porém deferente, ele formulou: Senhor engenheiro, peço licença pela interrupção. Entretanto, o gradiente do solo naquela extremidade posterior, nas proximidades do almoxarifado, não ensejaria retenção hídrica significativa? Sugiro talvez correção profilática do desnível antes da progressão. A quietude instalou-se abruptamente, densa como chumbo fundido, interrompida apenas pelo ronco longínquo de equipamento estacionário. Certos auxiliares já delineavam sorrisos irônicos, contendo reações sonoras. Roberto liberou uma risada breve e metálica, saturada de condescendência ostensiva. Observem, senhores, emergiu um improvisado consultor fluviométrico entre nós. Provocou direcionando-se ao auditório. Intenciona instruir-me sobre dimensionamento hidráulico também, colega estreante? Anseia pela minha poltrona executiva? As risadas eclodiram em cascata. Um coro visceral de desdém compartilhado. Um auxiliar particularmente audacioso, posicionado na periferia, exclamou: Forneça-lhe um dispositivo móvel, doutor. O grupo respondeu com uivos prolongados. Marcos experimentou calor abrasador acender as faquês, fixando o olhar mortificado no piso fragmentado. Roberto aproximou-se deliberadamente, projetando a voz para a máxima audiência. Operamos sob regime de computação avançada, regulamentações técnicas nacionais, algoritmos proprietários internacionais. Não sob intuição de servente, incapaz de manejar instrumento métrico com precisão centimétrica. Retorne às suas atribuições operacionais e permite-a que a expertise certificada gerencie o complexo. As assertivas laceraram com maior intensidade que qualquer reprimenda física. Marcos deglutiu com dificuldade, a musculatura faríngea contraída, optando pelo silêncio absoluto, evitando contato visual com qualquer indivíduo. Compreendia que resposta agravaria o espetáculo humilhante. Nesse contexto hierárquico rígido, unicamente a excelência prática diária proporcionaria oportunidade de legitimação. Concluída a sessão em meio a sussurros e gracejos dissimulados, o coletivo dispersou-se. Marcos retornou à sua estação isolada, recolheu a enxada, o fio de prumo e reiniciou as atividades, como se o episódio evaporara. Internamente, entretanto, uma convicção consolidava-se progressivamente e não se
requeria retaliação verbal ou demonstração de superioridade. Cronologia, geologia e evidência empírica dirimiram as discrepâncias. As jornadas seguintes configuraram-se como repetição implacável de esforço sobre-humano, atmosfera pulverulenta e reserva verbal para Marcos. Cada movimento recebia escrutínio minucioso, como se transitasse permanentemente na iminência do fracasso monumental. O engenheiro Roberto passou a ignorá-lo de maneira sistemática, reduzindo-o a elemento decorativo irrelevante no panorama operacional. Marcos, entretanto, em vez de sucumbir ao desânimo corrosivo, intensificou a vigilância analítica, e as descobertas o perturbavam crescentemente a cada aurora. Enquanto preparava o traço argamassado, odor alcalino saturando as narinas, enquanto transportava elementos de alvenaria de 10 quilos sobre musculatura dolorida, enquanto elevava tabiques unidade por unidade com paciência ascética, sua acuidade visual interceptava particularidades negligenciadas pelo coletivo, especialmente pelo fiscal técnico absorto em representações matriciais. Os elementos fundantes na porção setentrional do empreendimento iniciavam manifestação de microfissuras capilares, trincas filiformes propagando-se pelo agregado coeso como rede venosa subdérmica, praticamente indetectáveis para observação casual, sinal inequívoco de deficiência no regularização inicial e no sistema de drenagem superficial, precisamente a patologia antecipada semanas anteriormente, convertida em motivo de escárnio universal. As precipitações intermitentes dos 7 dias precedentes aceleraram exponencialmente a deterioração. Em determinados pontos de suporte, o substrato coloidal apresentava hipersaturação hídrica, comportando-se como esponja exaurida, perdendo capacidade de sustentação. Em outros setores, iniciava subsidência discreta, gerando microdepressões perceptíveis unicamente por análise criteriosa. Marcos dominava a gravidade da conjuntura. Intervenções edílicas dissimulam patologias puerre, períodos prolongados, camufladas por acabamentos superficiais e revestimentos estéticos. Porém, no instante crítico, auditoria de alto nível, sobrecarga estrutural, evento climático severo, produz-se colapso e M-cadeia, acarretando prejuízos financeiros estratosféricos, responsabilidades cíveis e manchetes midiáticas devastadoras. Durante os intervalos breves de 12 minutos, exaurido sob radiação solar implacável, Marcos buscou interlocução discreta com pares operacionais. Aproximou-se de agrupamento próximo aos montes de Silt. Perceberam naquela região adjacente ao depósito técnico? O contrapiso apresenta microfissuras lineare S e o terreno evidencia plasticidade anormal. Descontrai, colega iniciante, replicou um alvenaria sênior, escarnecendo enquanto secava o suor com o antebraço impregnado de particulado. Agregado recente sempre desenvolve trincamento superficial. Aplicação de regularização e desaparece. Em outra pausa, aproximou-se do chefe de seção com entonação moderada. Supervisor, o sistema collector de águas pluviais demonstra desempenho subótimo no quadrante norte. Evento tuboso intenso. O chefe de seção abanou negativamente a cabeça com impaciência manifesta. O memorial de cálculo ostenta a aprovação técnica integral, jovem. Confina-se às suas competências executoras e suspenda tentativas de protagonismo injustificado. Caso contrário, reconsiderarei sua permanência. Equivale à proclamação para a corrente ascendente. Marcos assimilou a mensagem inequívoca. Reiteração pública culminaria em nova humilhação amplificada. Assim, adotou a estratégia do profissional consumado. Documentação sistemática exaustiva. Em um bloco de notas compacto de capa vinílica, convenientemente alojado no bolsinho da vestimenta tática, registrava cronologicamente coordenadas geográficas precisas, dimensões lineares, aferidas por instrumento métrico, esboços esquemáticos com indicadores vetoriais, imagens fotográficas discretas, obtidas com aparelho móvel quando a ausência de vigilância permitia. Ao crepúsculo de cada plantão extenuante, previamente à saída pelo acesso principal sob constelação vespertina, executava a ronda perimetral final como vigia insone, despedindo-se de estrutura condenada. Cada partida amplificava a inquietação visceral, pois antevia catástrofe e silenciosa, gestando-se sob a sola dos calçados de todos os envolvidos. Contudo, o coletivo preferia escarnecer do principiante observador, desvalorizar suas percepções elementares, depositar confiança absoluta nas simulações paramétricas ostentadas com pompa pelo engenheiro Roberto. Até o momento inexorável, conforme padrão
padrão histórico, imporia correção drástica, sem gracejos, apenas consternação coletiva, passivo econômico milionário e opróbrio profissional indelével. O firmamento despontou encoberto naquela segunda-feira decisiva, designada para a inspeção formal da direção superior da empreiteira matriz. Todo o canteiro operava em frenesi descontrolado desde a madrugada anterior, aproximadamente às 2h47, com lanternas de cabeça recortando a escuridão enquanto todos executavam higienização emergencial, retificação visual de alinhamentos finais, ocultação de irregularidades mediante regularização fresca e varredura de agregados soltos. Parecia polimento superficial de residência em avançado estado de deterioração para a recepção de visitantes ilustres, porém sob massivas quantidades de agregado cementício armado, armaduras metálicas de alta resistência e expectativas profissionais estratificadas. O engenheiro Roberto manifestava agitação patológica exacerbada. Vestia uniforme operacional recém-fabricado impecável, calçados de proteção em couro italiano reluzentes, dispositivo móvel eletrônica totalmente carregado, contendo representações gráficas multicoloridas, simulações tridimensionais paramétricas e relatórios falsamente otimistas para impressionar a hierarquia superior. Marcos, aderindo à rotina consolidada, apresentou-se precocemente conforme padrão estabelecido. Às 4h42, recolheu sua enxada tradicional, verificou a régua de madeira com precisão manual e iniciou atividades rotineiras de equalização definitiva em seu quadrante específico. Contudo, um alarme sensorial interno proclamava urgência máxima. O agregado úmido, recentemente aplicado em corredor longitudinal recém-concluído, manifestava subsidência perceptível sob carga estática de operário individual, similar a substrato instável de natureza movediça. As microfissuras documentadas meticulosamente dias, quiçá semanas, anteriormente evoluíram para sulcos evidentes, linhas escuras expandindo-se como lesões patológicas abertas. Circundando os elementos fundantes setentrionais, o terreno originava de pressões nítidas, pequenas lagoas, refletindo o céu carregado de umidade. A ameaça estrutural transcendera a esfera hipotética, materializava-se concreta, inadiável, tangível como o odor de umidade malsã impregnando a atmosfera. Pelas 9h12 da manhã, a direção executiva materializou-se pontualmente. Veículos executivos de luxo pretos estacionaram diante do perímetro improvisado de painéis divisórios plásticos azulados. 6 executivos desembarcaram, profissionais masculinos e femininos adequadamente paramentados com vestimentas corporativas adaptadas para ambiente operacional, proteção individual limpa, dispositivos de anotação digital, olhares analíticos afilados por décadas de deliberações multimilionárias. No centro da comitiva, o diretor-presidente Eduardo Almeida, 59 anos, barba canosa impecavelmente aparada, reputação consolidada de intolerância absoluta a desvios operacionais. Roberto avançou para a saudação com sorriso ensaiado meticulosamente, mão estendida em cumprimento protocolar expansivo. Sejam bem-vindos à futura sede administrativa de alto padrão, excelências. O cronograma não apenas cumpre-se integralmente, mas registra adiantamento de 4 dias operacionais. Permitam testemunhar a excelência materializada. A auditória técnica iniciou-se com cerimonial adequado. Roberto conduzia o grupo pelas zonas recentemente executadas como guia especializado orgulhoso, apresentando tabelas dinâmicas na interface móvel, referenciando regulamentações técnicas ABNT NBR 622 para sistemas de drenagem superficial, indicadores quantitativos impressionantes de resistência ao cisalhamento, projeções econômico-financeiras otimistas representadas graficamente em curvas ascendentes verdes. Observem especificamente a compactação do substrato, 97,8% da densidade máxima, PR Octor modificado, rigorosamente dentro das especificações contratuais normatizadas. Os diretores aqueciam superficialmente impressionados, enquanto transitavam inadvertidamente sobre piso estrutural comprometido, ignorando o som oco sutil sob calçados de proteção, a oscilação mínima captável unicamente por percepção auditiva apurada. Marcos monitorava toda a dinâmica a 48 metros de distância, frequência cardíaca disparada como mecanismo rotativo industrial, palmas hiperidróticas cerradas sobre cabo de enxada tradicional. Cada passo da comitiva sobre área norte configurava a roleta russa silenciosa de consequências
consequências letais. Instantaneamente identificou o elemento definitivo que coagulara seu sangue. Um dos elementos fundantes principais, responsável pela sustentação parcial do pavimento superior em execução, exibia agora fissuração longitudinal contínua grotesca, linha retilínea de 2,4 metros, como se implemento titânico riscara o agregado coeso pelo diferencial de cargas assimétricas. O engenheiro discursava animadamente sobre esforços axiais compressivos, gesticulava com autoconfiança ostensiva, autocelebrava-se por cumprimento antecipado de marcos, e absolutamente ninguém detectava o abismo tectônico dilatando-se progressivamente, até que Marcos deliberou intervir, ignorando completamente projeções de ridículo renovado. Sem hesitação adicional, dirigiu-se diretamente ao núcleo grupal, calçados operacionais, deslocando poeira mineralizada, proteção cefálica mantida adequadamente. Diversos auxiliares adjacentes observaram-no alarmados. Expressões faciais de incredulidade absoluta. Representava insanidade completa interromper a auditoria diretiva formal. Com licença respeitosa, excelências, pronunciou com voz nítida e controlada, apesar da tremor manual dissimulado ao longo do torso. Todo o agrupamento girou simultaneamente, semicírculo de faces surpresas em uníssono. Roberto tensionou imediatamente a musculatura facial, sistema venoso cervical pulsando visivelmente, murmurando dentro dentes. Que permissão concedeu-se ao operário para interromper vistoria oficial? Retorne imediatamente à sua função periférica. Entretanto, o diretor Eduardo Almeida, curioso e experiente em detecção de anomalia S, elevou a palma aberta em sinal de tolerância e gesticulou autorizando continuidade. Permita que o colaborador expresse-se. Qual a natureza da urgência? O jovem inspirou profundamente o ar impregnado de particulado fino, saturando os pulmões, e apontou diretamente para o elemento fundante fissurado com o indicador rígido. Sem intenção de desrespeito a qualquer autoridade técnica, excelências, mas demonstro essencial visualizarem isto pessoalmente. Deslocou-se para o desnível adjacente no piso, executando leve propulsão com extremidade plantar na terra friável que cedeu ondulatoriamente como gelatina instável. E particularmente esta condição, substrato cede ninça por deficiência de sistema drenante adequado, configuração perigosa iminente. O diretor Almeida avançou sem deliberação, posicionando-se em flexão de joelhos com agilidade notável para sua faixa etária, inspecionando a fissura de proximidade, convocando os dois auxiliares técnicos da comitiva mediante assobio curto e preciso. Procederam testes estruturais mediante aplicação de carga corporal direcionada, percussão controlada com chaves de FEI-NDA metálicas, análise pormenorizada das marcas de recalque diferencial com auxílio de lanternas de alta intensidade. O ambiente, previamente descontraído com cumprimentos educados e contatos físicos protocolares, transmutou-se e em tensão elétrica palpável, num lapso temporal ínfimo, similar à atmosfera pré-tormenta carregada de íons. Almeida, com feições endurecidas como basalto polido, ergueu-se e interrogou em timbre, grave e formal. Qual profissional certificou este nivelamento e sistema coletor de superfície? Trata-se de patologia estrutural primária não admitida. Roberto, exibindo sudorese intensa sob proteção cefálica, apesar da temperatura moderada de 27 graus Celsius, respondeu coeme precipitada, verossimilhança, timbre falhando intermitentemente, conforme simulações paramétricas executadas, excelência. A estrutura dimensionou-se em software especializado para acomodar variações mínimas de teor hídrico no substrato argiloso. Variações mínimas? Contrapôs o auxiliar técnico secundário ajoelhado junto ao elemento CPOM prometido, entonação saturada de incredulidade profissional consolidada. Esta condição transcende categoricamente o conceito de variação. Configura recalque diferencial crítico com magnitude de 4,7 centímetros, em período inferior a 7 dias operacionais. Aplicação de sobrecarga superior culminará em colapso catastrófico estrutural. CID. Sussurros urgentes iniciaram-se entre os executivos. Dispositivos de anotação digital sendo manipulados freneticamente. Registros fotográficos sistemáticos obtidos com aparelhos móveis high-end. Roberto ensaiou justificativas em estado de desespero controlado. Timbre vacilante. O projeto básico obteve chancela em 3 instâncias técnicas independentes. Levantamento topográfico, planear altimétrico. Os auxiliares técnicos
técnicos, doravante com acuidade perceptual ativada em máxima potência, identificaram sucessivamente demais pontos patológicos em efeito dominó. Sistema drenante dimensionado com declividade insuficiente de 0,7%, anti-exigência normativa mínima de 1,0%, regularização superficial executada sem placas de transição adequadas, deficiência de compactação em estratos de 18 centímetros, omissão sistemática de juntas de movimentação. Marcos, preservando modéstia característica, limitava-se a indicar as anomalias detectadas com precisão cirúrgica, direto como executor operacional tradicional, meticuloso como engenheiro com 2 décadas de campo consolidado. Aqui especificamente excelência. Esta aqueumulação estagnada não escoa adequadamente. E naquela junção, observe propagação vertical da fissura em direção à primeira nervura longitudinal. Roberto empalideceu como agregado não pigmentado, lábios descoloridos, plenamente consciente da impossibilidade de imputação ao substrato imprevisível ou à força executora coletiva. A responsabilidade técnica ostensivamente assinada por ele em todos os artefatos documentais encontrava-se agora exposta, desnudada sob radiação sol-ar implacável, graças àquele colaborador iniciante que semanas anteriormente ridicularizara perante todo o contingente operacional em sessão pública. Ao final da auditoria, estendendo-se por 2 horas e 47 minutos ante os 45 minutos originalmente projetados, o diretor Almeida determinou pronunciamento formal em alto volume perante todo o canteiro paralisado. Operários em silêncio hermético, equipamentos estacionários, atividades suspensas, excelências e equipe operacional completa. Não fosse a sinalização corajosa e tecnicamente precisa deste jovem colaborador, debatêramos atualmente não meros ajustes corretivos, mas prejuízo econômico estimado em 6,4 milhões de reais, risco concreto de acidente laboral grave, com potencial perda de vidas humanas e cobertura jornalística nacional adversa a partir de amanhã. Voltou-se especificamente para Marcos, que mantinha olhar baixo, em deferência absoluta. Qual sua identificação nominal completa para registro oficial? Marcos Lima Santos. Matrícula funcional 892. 164. 556. 9. Excelência. Marcos Lima Santos. Receba reconhecimento formal pela ousadia técnica, percepção analítica excepcional e atenção aos detalhes estruturais que preservam empreendimentos e vidas humanas. O setor da construção civil nacional necessita multiplicar talentos similares por fator exponencial. Minha gratidão pessoal. Os olhos de Marcos reluziram com lacrimejo contido de emoção genuína, porém limitou-se a inclinar a cabeça em saudação respeitosa extrema, evitando busca por aplausos ou protagonismo efêmero. Atrás dele, os colegas que meses antes participaram ativamente do escárnio agora desviavam olhares constrangidos, extremidades inferiores inquietas sobre particulado mineralizado, conscientes da inversão hierárquica ocorrida sem qualquer manifestação de revanchismo verbal. O clima do canteiro, anteriormente saturado de diálogos intensos, risadas espontâneas e transmissão radiofônica ambiente, submergiu em quietude opressiva como bruma densa matinal. A auditoria formal encerrara-se protocolarmente. Os executivos dirigiam-se aos veículos de luxo, trocando análises reservadas sobre contingências emergenciais e realinhamento temporal. Roberto permanecia estático no centro do terreno como estátua fragmentada, silhueta visivelmente reduzida, ombros curvados sob peso psicológico acumulado. Ninguém ousava aproximar-se dele, ninguém mais emitia comentários jocosos. O chefe de seção, que igualmente desconsiderara os primeiros alertas respeitosos, balançava a cabeça lateralmente em evidente constrangimento, esfregando extremidades manuais calejadas nervosamente. Roberto, então, engolindo fragmentos remanescentes de orgulho profissional, convocou o contingente remanescente para realinhamento técnico emergencial, manobra transparentemente desesperada para preservação de imagem profissional despedaçada. Dirigiu-se aos operários com timbre rouco, ajustando proteção cefálica com extremidades notoriamente trêmulas e iniciando. Registramos pontos específicos de atenção durante a auditoria odierna pessoal. Nenhuma situação escapa ao controle integral. Implementaremos correções conforme protocolo técnico normatizado. Nenhuma resposta materializou-se. Apenas quietude acusatória. Limpou a garganta audivelmente, direcionando o olhar periférico para Marcos posicionado na
retaguarda, avaliando criteriosamente a formulação subsequente. O diretor técnico da matriz, Sr. Ricardo Mendes, ainda presente no canteiro coordenando registros conclusivo S, interveio de distância com potência vocal dominante. Engenheiro Roberto, todo o agrupamento girou em sincronia. A partir deste exato instante, recomendo veementemente auditarem com maior frequência as percepções e experiência prática daqueles que operam diretamente no substrato diário, testando fisicamente o terreno, acompanhando a evolução do agregado em tempo real, indicou diretamente Marcos. Porque certificação acadêmica não constitui garantia absoluta de estabilidade fundamental estrutural verificada empiricamente. Roberto ruborizou intensamente, como elemento cerâmico vitrificado, ensaiando sorriso artificial esbranquiçado. Certamente, Excelência, toda contribuição técnica especializada será devidamente considerada e integrada. Mendes não retribuiu sorriso algum, limitando-se a aceno protocolar SEC o antes de embarcar em seu sedã Audi A8L, motor acelerando ao afastar-se. Quando os motores dos veículos executivos dissiparam-se na distância, deixando apenas poeira suspensa no ar saturado, o engenheiro Roberto permaneceu imóvel, como agregado fresco solidificando carga psicológica da humilhação esmagadora ou progressivamente. Todos os presentes testemunharam integralmente. Arrogância técnica exposta em praça pública, patologia estrutural gritante revelada, colaborador iniciante elevado à condição de salvador improvável. Perdera não apenas autoridade circunstancial, perdera o alicerce, fundamental do respeito profissional que sustenta qualquer liderança legítima. Tentou recompor postura hierática e aproximar-se discretamente de Marcos, que organizava instrumentos manuais junto aos montes cilíndricos de cimento Portland empilhados. Convidou-o para a conferência lateral com T.M. Brady reduzido quase a sussurro. Marcos, agradeço formalmente pela identificação precisa realizada hoje. Contribuição estratégica para o coletivo operacional inteiro. Marcos interrompeu suas atividades, girou o torso lentamente e estabeleceu contato visual direto com o engenheiro. Não com rancor vingativo, não com presunção triunfante, mas com tranquilidade profunda de quem sempre operou com acurácia técnica irrefutável. Com deferência preservada, porém solidez estrutural de aço CA50, respondeu pausadamente: executamos edificações com insumos de qualidade superior e dimensionamento computacional validado, engenheiro. Contudo, erigimos confiança duradoura mediante abertura receptiva e humildade operacional contínua. Este sim constitui o verdadeiro contraforte definitivo. Roberto ficou momentaneamente sem verbalização possível, faringe contraída, inclinando a cabeça cefálica em constrangimento visível pela primeira vez em 2 décadas de trajetória profissional ininterrupta. Naquele instante preciso, sob céu nublado carregado, o servente ridicularizado publicamente transmutava-se, sem alarde ostensivo, no condutor técnico autêntico de todo o empreendimento. Ao longo da semana subsequente, tensa, porém transformadora, Mairikios ascendeu à condição de referência operacional inconteste. Colegas que previamente manifestaram desprezo sistemático agora solicitavam sua avaliação nos intervalos regulamentares. Timbre moderado. Marcos, poderia verificar este esquadro perimetral? Técnica correta? O chefe de seção iniciava chamadas rotineiras para a conferência de regularizações, nivelamentos e composição estratégica de equipes corretivas nas zonas comprometidas. Até o engenheiro Roberto, gradualmente, requeria sua consultoria de maneira discreta, quase reverencial. Marcos, qual sua análise técnica sobre esta declividade corrigida? Marcos preservou integralmente sua essência comportamental. Mantinha-se modesto até a medula espinhal, vigilante e implacável e verbalmente econômico, consciente que os blocos construtivos da estima genuína não se assentam mediante discursos inflamados ou autopromoção, constroem-se através de observação criteriosa, postura ereta e inabalável e, primordialmente, veracidade técnica irrefutável do resultado executado. Em manhã ordinária subsequente, radiação solar filtrando particulado dourado pela atmosfera, enquanto Marcos verificava fio de prumo em divisória recentemente iniciada com concentração monástica, voz hesitante materializou-se às suas costas. Tratava-se do engenheiro Roberto, desprovido completamente de postura anterior de superioridade, interface móvel preparada, porém, atitude receptiva. Marcos, seria possível avaliar comigo este alinhão ento-longitudinal de elemento estrutural
estrutural principal. Sua perspectiva operacional de campo revelaria-se inestimável. Marcos virou-se pausadamente, momentaneamente visualizando não o fiscal técnico presunçoso responsável pela humilhação inicial, mas profissional legítimo ávido por capacitação silenciosa. Limitou-se a aceno cefálico afirmativo e acompanhou-o imediatamente, posicionando-se lado a lado sem distinção hierárquica formal ou patentes profissionais. Ali, sob carga real do agregado sementício e lições assimiladas coercitivamente, aquilo que ancorava estruturalmente todo o empreendimento transcendia estratificações funcionais, humildade operacional adquirida sob pressão extrema, confiança profissional reerguida, bloco construtivo por bloco construtivo em quietude absoluta. Finalizada aquela semana redentora, confraternização espontânea reúne os operários exauridos sob a mesma cobertura plástica azulada, agora adornada com bandeiras de polímero sintético improvisadas. Churrasco modesto com corte bovino, picanha na grelha de tijolos refratários, embutidos suínos emitindo ruído térmico característico, cerveja refrigerada distribuída em recipientes plásticos descartáveis, música regional nordestina, reproduzida em volume moderado por aparelho receptor portátil envelhecido. O chefe de seção, indivíduo taciturno de fala parcimoniosa, requisitou atenção coletiva por momento excepcional, elevando o recipiente plástico manchado de gordura animal. Equipe operacional completa, nem sempre identificamos tempestivamente, e quando o verdadeiro especialista construtivo transita pelo canteiro. Ocultam-se frequentemente sob aparência de colaborador iniciante discreto, porém equipado, com capacidades sensoriais que interceptam anomalias invisíveis ao senso comum. Todo o agrupamento direcionou olhares uníssono-S para Marcos, reverência silenciosa consolidada. O jovem esboçou sorriso contido de embaraço, olhos direcionados ao substrato mineralizado, inclinando novamente a cabeça cefálica. Dispensava aplausos estridentes ou distinções honoríficas materiais. Aquilo conquistado naquele terreno saturado de particulados minerais revelava-se infinitamente superior e perdurável. Erguera a construção estrutural mais desafiadora, confiança autêntica e inabalável, elemento que nenhuma armadura metálica de alta resistência, nenhum bloco cerâmico estrutural ou certificação acadêmica isolada conseguiria sustentar autonomamente. Enquanto o astro solar declinava lentamente no horizonte ocidental, banhando em tonalidade dourada intensa as divisórias recentemente regularizadas e elementos estruturais expostos, Marcos apoiou a enxada tradicional no substrato C compactado, inspirou profundamente o ar fresco característico do período vespertino, removeu gotículas de suor com o antebraço calejado e contemplou a contribuição pessoal materializada através de suas extremidades manuais endurecidas. Edificação robusta e imponente, constituída não apenas de ligante hidráulico Portland tipo CPV-ARI, vergalhões de aço CA60 longitudinais e cálculos vetoriais sofisticados, mas primordialmente de bravura silenciosa, confrontando o escárnio coletivo, integrida de pessoal preservada sob injustiça manifesta, vigor operacional invisível para percepções superficiais apressadas, mérito humano profundo e cronologia inexorável, presunção inflacionada e presunção técnica cega jamais conseguiriam abater ou deslegitimar. Em intervenção edílica de grande vulto, elevar tabiques verticais demonstra-se tarefa rotineira acessível. Desafio estrutural máximo reside precisamente em edificar confiança perene e inquebrantável. Marcos Lima demonstrou mediante discrição estoica absoluta, retidão ética irrevogável e execução operacional exemplar que competência prática autêntica e caráter estrutural não derivam embrulhados em pergaminhos diplomáticos ou interfaces computacionais high-end. Forjam-se na postura cotidiana consistente, escuta paciente receptiva e bravura cívica para enunciar realidade técnica quando o auditório coletivo silencia inconveniência. Se este episódio verídico e profundamente impactante tocou seu núcleo emocional, registre reaprovação imediata através de like para amplificar alcance algorítmico exponencialmente. Registre nos comentários imediatamente sua percepção sobre esta lição estrutural contundente de moderação receptiva e deferência profissional. Qual momento específico ressoou mais intensamente?
Informe especificamente de qual localidade brasileira ou internacional acessa este conteúdo audiovisual e efetive inscrição no canal ativando notificação sonora, porque continuarei fornecendo narrativas emocionalmente envolventes, estruturalmente surpreendentes e genuinamente transformadoras similares a esta. Próxima semana, mantenha acesa esta edificação. Até próximo encontro.